Bom dia, Vera. Uma reunião com os governadores justamente para definir isso que o repórter Tiago Ramos falou, se estados e municípios, as regras, então para os servidores federais que estão sendo aprovadas nessa reforma, estão sendo discutidas, se elas serão automaticamente aplicadas para os servidores dos estados e municípios ou não. Tem outras pontas aí que precisam ser amarradas. A gente viu essa questão aí dos agentes de segurança, principalmente policiais federais, também isso. E entendo a reforma valendo também para os estados e municípios, levantaria o debate também se essas regras valeriam para os policiais civis nos estados, Então, uma série de pontas aí que precisam ser amarradas, e a gente lembra que na semana passada o relator Samuel Moreira, ele avisou que o deadline, a hora final, era para a leitura desse novo relatório, era hoje às 2 horas da tarde. Então, a gente está na expectativa desse finalzinho aí dessa manhã de negociações. A gente vai conversar agora com deputados dos dois lados que defendem e que criticam a reforma, para a gente saber como é que está esse andamento. O deputado Julian Lemos, que é vice-líder do PSL, é do PSL da Paraíba, e o deputado Idilvan Alencar, que é vice-líder do PDT, e é do PDT do Ceará. Deputado, a gente viu aí, tem deputados falando, se fala até num número, 22 votos dentro do PSL, que retirariam apoio à reforma, caso não haja aí uma mudança em relação às regras para os policiais federais, policiais rodoviários federais. Como é que o senhor se posiciona em relação a isso? Qual que é a expectativa do senhor para essa tarde? Bom dia. A palavra retirar os votos é uma palavra muito longe, uma palavra muito forte. O que nós queremos é um entendimento, é uma melhor percepção, até porque o momento é delicado, o tema é muito sensível. O PSL tem em sua base as forças policiais em todo o país, e todo mundo sabe que somos um partido do presidente, queremos a governabilidade, porém é um partido político, pessoas pensam, pessoas têm opiniões, pessoas são cobradas, e isso demanda de uma discussão. O PSL sentará hoje para discutir esse tema com maior propriedade e deliberar para o que seja melhor para o país. O senhor acha que é necessário uma regra diferente para a aposentadoria desses policiais? A palavra regra é diferente, eu colocaria uma regra mais justa. De ontem para hoje, vimos aí o resultado, o massacre de tantos policiais no país. É uma profissão diferenciada, todo mundo tem a sua necessidade, todo mundo chora pelo seu, digamos assim, mas a polícia brasileira hoje, ela depende de uma série de situações que deve ser analisada de forma muito pontual. Isso é uma questão que todo brasileiro sabe. E vem cair aonde? No nosso colo. E nós temos que decidir algo, como eu falei, muito delicado, mas que terá um desfecho sobre esse tema. Deputado Idilvan, tem também uma negociação em relação à idade mínima dos professores, que também estão demandando aí uma idade mínima diferenciada, baixar para os 57 anos de idade mínima. Como é que o senhor está vendo essa reta final de negociação da reforma da Previdência lá na Comissão Especial? Bom, eu vejo com uma certa decepção, porque todo político abre a boca para dizer professor é muito importante, educação é prioridade nesse país. E no momento desse, não querem manter as regras de aposentadoria. Até porque professor tem uma carreira pouco atrativa, e aí, se a gente fizer isso, vamos cada vez mais condenar a educação desse país à situação que está. Então, eu fico assim surpreso e decepcionado, porque os políticos não assumem que não dão importância ao professor na educação. Então, eu ainda faço um apelo, ainda acredito que é possível a gente retirar o professor dessa reforma e manter as regras atuais de aposentadoria dos professores. A gente tem falado aí, num calendário, o presidente Rodrigo Maia colocou votação antes do recesso, terminar na comissão especial na semana passada. Vocês ainda acreditam nesse calendário, nessa possibilidade? Quer dizer, o encaminhamento de hoje é para isso mesmo, para a gente conseguir votar aqui no plenário antes do recesso parlamentar? Eu não acredito, até porque vai ter votação da LOA, do orçamento, então eu acho que isso vai ficar para o segundo semestre. E é até melhor que fique para aprofundar discussões e corrigir injustiças, como é o caso da aposentadoria dos professores. Deputado Juliano, o senhor acha também que essa negociação talvez empurre a votação, talvez em plenário, para o segundo semestre? Eu acredito que aconteça mais brevemente, É necessário, é o Brasil que precisa que as coisas aconteçam, logicamente com responsabilidade. A gente não pode fugir dos temas que serão delicados agora ou depois. Não vai ser mais um mês ou outro que vai resolver essas questões que já sabemos como resolver. A questão é sentar e resolver. Como é que fica a questão dos governadores, na opinião do senhor? O senhor acha que as regras devem valer automaticamente para todos os estados e municípios? Bom, eu sou contra essa proposta da forma que está aí, mas já que ela está posta, esse governador, sim, eles são um ator importante desse processo. Já tiveram várias reuniões, não evoluíram,
saiu do relatório, estados e municípios, eu acho que deve voltar. Agora, a minha posição é contrária, porque eu acho que a reforma da Previdência não pode ser a grande aposta do país. Falta plano de desenvolvimento, falta discutir juros da dívida, falta reforma tributária. Então, assim, eu acho que deve voltar nessa proposta que está aí original. Os próprios governadores colocam isso também, né? Eles querem a aprovação de uma série de outros projetos que garantam um recurso mais imediato, que façam aí a partilha de recursos do pré-sal. O que você acha que deve acontecer em relação a esse assunto de estados e municípios, deputado Juliano? Olha, quando eu vejo essa observação a respeito dos governadores que são contra, eu falo aqui pela minha região Nordeste. Os 9 estados do Nordeste estão todos quebrados. Se eu for aqui para o lado do Rio Grande do Norte, está mais do que quebrado e meio. O meu estado já está descendo a ladeira. Então, a necessidade do governo federal de fazer as reformas é tão importante quanto a dos governadores. Os governadores já sabem a realidade, mas vêm para cá porque a função deles é isso aí, é de tentar, digamos assim, barganhar, colocar o pé na porta, mas é inevitável. Eu acho que o modelo, eu posso dizer, o conceito da Previdência a nível federal é o que deve ser levado para os estados. É isso que está acontecendo então essa semana, o principal destaque da semana mesmo é a expectativa aí sobre essa análise lá na comissão especial. Enquanto isso, tem sessão do plenário marcada, né, para todos esses dias. A gente vai dar uma olhadinha no que está previsto no plenário para essa semana. 4 medidas provisórias estão disponíveis para serem apreciadas no plenário da Câmara. Uma, a MP 874, remaneja cerca de R$1,5 milhão de reais para o pagamento de ajuda emergencial às vítimas do rompimento da barragem de minério em Brumadinho, Minas Gerais. Outra, a MP 876, simplifica a abertura e o fechamento de empresas, como explica o relator, deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro. Primeiro que você vai tirar o seu CNPJ na hora. Você vai se dirigir a um computador, fazendo todo o processo digital, ou então se dirigindo à junta comercial e tirar o seu CNPJ. Você vai poder alterar uma empresa na hora. Vendeu sua cota para um sócio, incorporou outro, você vai poder alterar na hora. E terceiro, fundamental, é você poder baixar uma empresa no Brasil, que é uma burocracia muito grande, você vai poder baixar essa empresa também na hora. Outra medida provisória é a que autoriza a prorrogação até o fim deste mês de mais de 140 contratos temporários feitos pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Por fim, tem aquela que traz de volta um mecanismo que muda a cobrança de 4 impostos na compra de passagens aéreas feitas por órgãos públicos federais, feita com cartão corporativo. O deputado Gurgel presidiu a comissão de deputados e senadores que avaliou o texto. Lá foram feitas mudanças antes mesmo do texto chegar ao plenário. Houve 2 emendas no relatório, o relator acolheu as 2 emendas. Uma delas estenderia isso ao Poder Judiciário, ao Legislativo e à administração indireta, né? Então houve alguns ajustes no sentido sempre de economicidade, abertura de mercado, transparência, né, e a questão tributária. Os deputados também podem terminar de votar a proposta de nova lei de licitações, que traz novas formas de contratações públicas para o governo federal, estaduais e municipais. A parte principal do projeto foi aprovada na semana passada, mas faltam os pedidos que os partidos fizeram de mudança no texto. Além disso, na quarta-feira está marcada a sessão do Congresso Nacional, em que deputados e senadores devem decidir sobre 5 pedidos de remanejamento do orçamento público federal feito pelo governo. Vale lembrar que as votações só devem se concretizar se não atrapalharem o andamento da proposta de reforma da Previdência lá na comissão especial. Justamente, deputado Edilvan, deputado Juliano, a gente na semana passada tinha expectativa que acabasse não votando nada e votamos aí o texto principal da nova lei de licitações. O senhor acha que deve haver algum avanço mais no plenário essa semana, votar os destaques da nova lei de licitações ou de repente até avançar em alguma dessas medidas provisórias? Eu acho que sim, foi votado por acordo, eu acho que é importante para o país. E eu também julgo muito importante essa simplificação da abertura de empresas. Eu acho que é importante, isso é o Custo Brasil. E eu acho que na ausência de um plano econômico para esse país, de um projeto de desenvolvimento, eu acho que faz bem a economia simplificar a abertura e fechamento de empresas. O senhor também acha, deputado Juliano, dessa pauta do plenário, o senhor acha que alguma coisa avança essa semana? O que o senhor apostaria? Eu concordo com a palavra do colega, Edilvan. Primeiro também aí pela questão aí dessa desburocratização da questão de empresas. O Brasil é um Brasil burocrata, é um Brasil que foi feito para vender, ter muita dificuldade em vender facilidade. Em relação à questão
desse andamento dessas propostas, enfim, licitações, etc., tudo está caminhando até acima das expectativas. Veja, tem um acordo, ali se vota rapidamente. O Congresso, ele está ciente da responsabilidade que tem. Tudo tem um limite, inclusive colocar o pé na porta do governo. Quem também está apresentando um fechamento essa semana é o grupo de trabalho que analisou o pacote anticrime, que fez juntou, né, o pacote anticrime com outros projetos que já estavam sendo analisados aqui. Deputado Juliano, o senhor já tomou algum conhecimento desse relatório que deve ser apresentado hoje? Qual que é a sua expectativa em relação ao andamento dessa proposta, que lá no início do ano foi considerada tão importante pelo governo? Olha, eu não ainda olhei em detalhes, olhei por cima, tenho acompanhado de perto, não olhei o relatório final. Mas todos já sabem que é inevitável, né? A necessidade do pacote anticrime, ela vem de encontro ao anseio da sociedade. Nós precisamos endurecer as leis, precisamos fazer o criminoso pensar 1000 vezes antes e ver que o crime não vale a pena. Através disso, o pacote anticrime vem para atender essa necessidade. Deputado Edilvan, o senhor conhece alguma coisa dessa proposta? O deputado Capitão Augusto deve apresentar o relatório hoje, mas a gente discutiu bastante no início do ano, né? O senhor tem uma posição formada em relação a ele? Bom, eu conheço, já aconteceram 10 audiências públicas. Eu acho importante levar em conta as posições da OAB, não foram ainda levadas em consideração a posição dos governadores estaduais, que são responsáveis por grande parte da política de segurança nacional, só a favor de endurecer penas. Mas eu fico preocupado com essa questão de ação, de violência, agir sob violenta emoção. Me preocupo, por exemplo, um marido vai lá e mata a esposa e pode alegar que foi sob violenta emoção. Então, acho que tem pontos positivos, mas precisa amadurecer a discussão aqui no Congresso. A gente vai acompanhar esse assunto ao longo do dia de hoje também. Deputado Edilvan Alencar, deputado Juliano Lemos, obrigada pela participação de vocês. A gente volta ao estúdio com a Vera.